Então vamos começar mais uma aula. A nossa aula de hoje, ela é referente aí à aula do dia 6/5, de sexta-feira, que eu não pude fazer a aula online, porque eu estava com problema aí de saúde. E eu tinha avisado o Cris que eu ia deixar aqui a aula no YouTube para vocês, beleza? Então, na aula passada, a gente viu a questão da acentuação, né? Da acentuação gráfica, as regras de acentuação gráfica. E nessa aula a gente vai trabalhar aí com os processos de formação de palavras, que é a matéria que vem na sequência na apostila de vocês, tá? Então, pode pegar a apostila aí e seguir comigo aí na parte do processos de formação de palavras. A gente vai ver então nessa aula só essa parte dos processos de formação de palavras, ok? E os exercícios a gente vai corrigir na aula de sexta agora, na próxima sexta, tá? Que vai ser, deixa eu ver aqui, a próxima sexta, dia 15, tá? Então na aula do dia 15 a gente dá sequência na matéria da apostila, que vem depois dos processos de formação de palavras, e também vamos corrigir os exercícios que eu tinha deixado, tá? E alguns exercícios que eu vou deixar também no final da aula de hoje. Então vamos lá, sequência, e vamos ver o que são esses processos de formação de palavras. Então olha só, pessoal, o que é esse processo de formação de palavras, né? Vamos tentar entrar com um conceito aqui para ficar um pouco mais tranquilo para vocês entenderem. Então, nessa matéria de processo de formação de palavras, a gente vai ver como as palavras vão ser formadas, né? Não todas as palavras, mas assim, como que acontece esses processos, quais que são esses processos que vão aí derivar novas palavras, ok? Então, olha só, lembra que eu falei na primeira aula, que eu expliquei que a gramática ela vai estar dividida em sintaxe, semântica e morfologia, né? A sintaxe vai trabalhar a estrutura das palavras dentro de uma frase, de uma oração, né? Qual que é a função de cada palavra ali. A semântica vai trabalhar com o significado e a morfologia vai trabalhar com a origem das palavras. Então, o processo de formação de palavras está dentro da morfologia. Então, eu trouxe isso aqui, ó. Se existe uma técnica para construir coisas, há também outra para formar palavras novas. E, em nossa língua, existem dois processos para a formação de palavras. Então, vão existir dois processos aí responsáveis por essas formações de palavras, que é o processo da derivação e o processo da composição. Ok? Esses são os dois principais. Existem outros pequenos, vou trazer dois no finalzinho, mas os dois processos principais é o processo de derivação e o processo de composição. Dentro aí do processo de derivação, a gente vai ter algumas técnicas, e dentro do processo de composição, a gente vai ter mais outras técnicas. Ambas essas técnicas aí de derivação e composição faz parte aí desse processo de formação de palavras. Então vamos ver, primeiro, o que é a derivação, como ela funciona, quais são as técnicas que tem dentro da derivação, e depois a gente vai ver a composição. E mais no final, eu trouxe outras duas técnicas que estão fora aí da derivação e da composição, mas que elas também são importantes. Todas essas técnicas, tá, de processo de formação tá na apostila de vocês, e eu vou seguir a ordem que tá lá, ok? Então vamos para a primeira aí, que é o processo de derivação. Então a derivação ela vai ser um dos dois principais processos de formação de palavras, né? E o que vai ser a derivação? A derivação ela consiste em formar uma palavra nova, né? Essa palavra nova ela vai ser chamada de palavra derivada, porque ela veio de uma outra palavra, né? A partir de outra já existente, que é a palavra primitiva. Então, quando você
consegue criar uma palavra derivada a partir de uma palavra primitiva, você está usando o processo de derivação, tá? A derivação se realiza das seguintes maneiras. Então, vai existir 5 tipos de derivação aí. A derivação prefixal, que é também chamada de prefixação. A derivação sufixal, né? A sufixação. Aí depois tem a derivação parasintética, que é chamada de parassíntese. Tem a derivação regressiva e, por fim, tem a derivação imprópria. Então, a gente vai ver cada uma dessas 5 derivações aí, desses 5 processos de derivação, tá? Então, vamos começar. Primeiro, pela derivação prefixal. Essa ordem que eu coloquei é a mesma ordem que está na apostila de vocês. E os exemplos são praticamente os mesmos, tá? Começando aí, pela prefixação, que é a derivação prefixal. Vocês vão perceber que são processos bem simples, né? São bem tranquilos de pegar, não tem muita complicação não. Você só tem que lembrar o que é prefixo e o que é sufixo, tá? Vocês depois dão uma pesquisadinha aí, mas só para dar uma resumida. Prefixo, né, são aqueles iniciozinhos que a gente vai encaixar antes das palavras. Pré, né, antes, prefixo. E o sufixo são outros pedacinhos que você vai encaixar no final da palavra. Então, o processo aí de derivação prefixal, que é chamado também de prefixação, né, nada mais é do que incluir um prefixo à palavra primitiva. Então, você vai incluir um prefixo na frente de uma palavra primitiva ali, tá? E vai formar uma palavra nova. Então, olha só os exemplos. Eu tenho infeliz, né? Eu peguei a palavra feliz, que é a palavra primitiva, e encaixei o prefixo in. Então, formou-se uma palavra nova, chamada infeliz. Então, aí você tem um processo de prefixação. Outro exemplo, antebraço. Peguei o braço, palavra braço, e encaixei o ante, o prefixo ante. Então, formou-se antebraço. O mesmo com enraizar. Peguei a palavra raizar, né? Encaixei o prefixo en. E refazer. Peguei a palavra fazer, encaixei o prefixo ré. Então, a prefixação é quando você vem, né, inclui ali um prefixo na frente da palavra primitiva. Aí você vai ter a palavra derivada, a palavra nova aí, né, processo de derivação. Ok? Então, esse foi o primeiro, a prefixação, também conhecida como derivação prefixal. Então, a gente tem várias palavras aí que são formadas por esse processo aí de prefixação. Vamos passar para o próximo, então. Aí, depois do processo de prefixação, vai vir a sufixação, né, que é a derivação sufixal, conhecida também como derivação sufixal. Aí, em vez de um prefixo, aqui a gente vai encaixar um sufixo. O que é o sufixo? É uma partezinha, né, um trechinho de palavra que a gente vai encaixar no final da palavra primitiva, formando assim uma outra palavra, né? Então, olha só. A palavra aí, felicidade. Você tem lá a palavra feliz, aí ficou faltando cidade. Encaixou ali, cidade ali no meio, né? Felicidade. Uma formação aí por derivação sufixal. Beleza. Você tem, por exemplo, o belo ou bela, encaixa o za, beleza. Tá? Estudante, né? Estudo mais ante. Então, você tem aí um outro processo aí de sufixação. Então, a sufixação é quando você encaixa um sufixo, né, no final aí da palavra primitiva, e a derivação é quando você encaixa a prefixação é quando você encaixa um prefixo na palavra primitiva. Ambos esses dois processos aí são processos de derivação, tá? Então vamos para o próximo. Mais um processo de derivação. Olha só, a gente viu então a prefixação, quando você encaixa um prefixo na frente da palavra.
Aí vai ter uma palavra nova. Depois, a sufixação, né? Quando a gente pega um sufixo e encaixa no final da palavra primitiva, e vai ter uma palavra derivada nova. E agora, a gente tem aí a parassíntese, que é um processo de derivação parassintética. Então, o que vai ser a parassíntese? É quando você vai incluir tanto um prefixo quanto um sufixo na palavra primitiva. Então, você vai incluir as duas coisas ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo, tá? Aí você vai ter esse processo aí de parassíntese. Então, olha os exemplos aí, ó. Entardecer. A palavra primitiva aí vai ser tarde. Então, eu encaixei ali um prefixo em e um sufixo ser. Aí formou entardecer. Outra, emagrecer. A palavra base, a palavra primitiva aí é magro, né? Então, eu encaixei ali um prefixo e um sufixo ec. Ficou emagrecer. E o mesmo com engaiolar. Palavra primitiva gaiola, encaixei um prefixo em e um sufixo r. Aí ficou engaiolar. Então, a parassíntese é quando você encaixa um prefixo e um sufixo juntos na palavra primitiva. Aí você vai ter um processo de derivação parassintética. Então, voltando. Prefixação é quando a gente encaixa um prefixo para formar uma palavra nova. Sufixação é quando a gente encaixa um sufixo no final para poder formar outra palavra nova. E a parassíntese é quando você encaixa tanto um prefixo quanto um sufixo ao mesmo tempo na palavra primitiva para poder formar aí uma nova palavra, uma palavra derivada, pelo processo de parassíntese, tá? Uma derivação parassintética. Então, esse foi o terceiro processo de derivação. A gente ainda tem mais dois, então vamos lá, para o quarto agora. O quarto processo, chamado de derivação regressiva. Então, vamos entender isso aí. Ó. O que é regressivo? É você voltar, você regredir, né? Então, olha só. O que vai ser essa derivação regressiva? É uma redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Então, olha só. É uma redução. Você vai pegar uma palavra derivada. O que é uma palavra derivada? É uma palavra que foi formada por um daqueles três processos anteriormente, né? Então, você vai pegar uma palavra derivada e vai retirar uma parte ali da palavra primitiva que está lá dentro e vai formar uma outra palavra, né? Retirando um pedaço dela. Então, olha só. Olha o exemplo aí. Beijar. Se você tirar ali o sufixo jar, ou né, a vogal ali, vai ficar beijo. Então, beijar foi reduzido para beijo. Debater foi reduzido para debate. Perder foi reduzido para perda. Então, essa é a derivação regressiva. Quando você tira uma parte da palavra primitiva para poder formar uma palavra nova, através desse processo de derivação regressiva. Tá? É bem tranquilo. As derivações são bem tranquilos mesmo. Na verdade, praticamente todos os processos aí de formação de palavras, eles são bem tranquilos. Então, vamos para o último agora. O último processo de derivação. Vamos entender qual que ele é. Para encerrar, então, a parte aí da derivação, né? Aí vai vir a derivação imprópria. O que vai ser essa derivação imprópria? Olha só. Derivação imprópria é quando ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. O que é classe gramatical? Se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo, se é pronome, né? Então, quando acontece essa mudança de classe gramatical, você tem a mesma palavra, só que em determinado contexto ela vai mudar ali de classe gramatical, aí vai acontecer também essa derivação imprópria. Olha só esse exemplo. O jantar estava muito bom. Nesse caso, eu peguei a palavra jantar. Nessa primeira frase aí, o jantar estava muito bom. O jantar, a palavra jantar, ela é um substantivo. O jantar, como se fosse o carro, né? O senhor
né? Então, o jantar é um substantivo. Agora, olha na segunda frase. Fui jantar ontem à noite com Luiz. Então, nesse caso aí, o jantar já é um verbo. Então, houve, né, essa mudança de classe gramatical. De substantivo passou para verbo. Então, quando ocorre essa troca aí de classe gramatical, dependendo do contexto, né, da sentença, você vai ter essa derivação imprópria, certo? Então, só para relembrar aqui, todos os processos de derivação. Prefixação é o primeiro processo que a gente viu, que é quando você pega um prefixo e inclui ele na frente de uma palavra primitiva. Aí você vai ter o processo aí de derivação prefixal, ou também chamado de prefixação. Depois você vai ter a sufixação, né, que também é chamado de derivação sufixal, que é quando você encaixa um sufixo numa palavra primitiva, no final de uma palavra primitiva, né? Pega o sufixo e encaixa no final de uma palavra primitiva. Aí você vai ter uma palavra derivada formada pelo processo de sufixação. Depois o terceiro é a parassíntese, né? Que é quando você inclui tanto um prefixo no começo quanto um sufixo no final, ao mesmo tempo aí formando uma palavra derivada através do processo aí de derivação parassintética, tá? A quarta é a derivação regressiva, que é aquela que você vai pegar, vai reduzir ali, vai retirar uma parte da palavra primitiva de uma palavra derivada, né? E vai ter aí uma palavra nova, através do processo de derivação regressiva, né? Você vai reduzir, tirar um pedaço. E depois a última, que a gente viu agora, a derivação imprópria, que é quando a palavra, quando acontece a mudança de classe gramatical, passa de uma classe para outra, ou passa de substantivo para verbo, ou passa de adjetivo para substantivo, né? Corre essas mudanças de classe dependendo do contexto. Então, esses foram os 5 processos aí de derivação. Prefixação, sufixação, parassíntese, derivação regressiva e derivação imprópria. Agora a gente vai ver aí os processos de composição, tá? Vamos seguir. Então, depois da derivação, eu falei que são os dois principais, a derivação e a composição. Derivação, a gente viu aí os 5 processos, e agora a gente vai conhecer a composição. Então, o que é esse processo de composição? Olha só, pelo processo de composição, associam-se 2 ou mais palavras ou 2 ou mais radicais para formar uma palavra nova, né? Então, é quando você tem essa associação, quando você junta 2 ou mais palavras ou 2 ou mais radicais para poder formar uma palavra nova. O que é um radical, né? Vamos lembrar aqui. Radical é aquela partezinha da palavra que não vai mudar, independente da variação da palavra. Ela só vai mudar em alguns verbos, que são verbos irregulares, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a palavra... Vamos pegar uma palavra que está dentro dessa sentença aqui, ó. Se eu pegar a palavra nova, por exemplo, nova, né? O radical da palavra nova é o nove, N-O-V, que é a parte da palavra que não vai mudar. Então, outras palavras que vêm da palavra nova, novidade, né? Por exemplo, aí novidade, nove, é o radical. Então, radical é a partezinha da palavra que não muda. Só muda quando é verbo irregular. O que é o verbo irregular? É aquele que vai sofrer variações em todas as pessoas. Por exemplo, se eu pegar o verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é, nós somos, tá vendo? Em cada forma ele muda o radical. Então ele é um verbo irregular. Ok? Agora, se você pegar um verbo regular, por exemplo, comer, eu como, tu comes, ele come, aí eu como, o radical vai sempre ser o mesmo em todas as pessoas. Agora, no verbo irregular, não. Então, radical é essa partezinha da palavra que não muda, ok? Então, dentro da composição, a gente vai ter 2 tipos de composição. Lá na derivação, a gente tinha 5 tipos principais de derivação, né? Agora, aqui dentro da composição, a gente vai ter 2 tipos, que é a justaposição e a aglutinação. A gente vai ver cada um dos 2 agora. Então, veja bem. O primeiro tipo aí de
composição é a justa posição. Então, o que vai ser essa justa posição? Na união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. Então, é quando você junta duas palavras, né? Funde duas palavras, e nessa união, nessa fusão, os radicais não vão se misturar, eles não vão sofrer alterações, né? Apesar aí das palavras estarem juntas, né? Cada uma dessas palavras mantém o seu radical separado. Então, olha o exemplo aí: surdo, mudo, guarda-chuva, abre-latas. Geralmente, essas palavras que é formada por justaposição, elas mantêm o hífen, né? Guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Então, são palavras que mantêm o hífen. São duas palavras que se juntaram, mas ao mesmo tempo que elas se juntaram, cada uma delas mantém o seu radical. Olha aí, surdo, mudo, surde, mude. Tem dois radicais, né, separados aí. Então, quando você junta duas palavras e os radicais não se misturam, tá? Eles não se modificam, não modifica a estrutura deles, você tem então um processo de composição por justaposição, tá? Que a maioria das palavras com hífen, elas são formadas assim, por esse processo aí de justaposição. Então vamos para o segundo processo agora de composição. Além da justaposição, que foi o primeiro processo que a gente viu aí de composição, a gente vai ter também a aglutinação. Aí sim, né, vai acontecer essa fusão de radicais aí. Os radicais vão se alterar, tá? Geralmente eles vão fundir e vai ter um radical só. Então, olha só, na união dos termos, o que é a aglutinação? Na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. Então, um dos radicais vão sofrer alguma alteração, tá? Eles, na maioria das vezes, eles vão se fundir com outro radical, em vez de ter dois radicais separados, igual no processo lá de justaposição. Aqui no processo de aglutinação, a gente vai ter um radical só, né? Então, olha só, planalto, que juntou a palavra plano e a palavra alto, né? O plano tem seu radical, o alto tem seu radical. Só que quando aconteceu essa fusão aí de radicais, aí ficou um radical só, que é o planalto. Então, tem um radical só. Então, sofreu estrutura e sofreu uma modificação na estrutura do radical, dos radicais, tá? Outra palavra aí, hidroelétrica, que é a palavra hidro, mais a palavra elétrica. Então, juntou tudo, ficou uma palavra só, hidroelétrica. E sofreu aí alteração no radical também. Ficou praticamente um radical só, ok? Então, a diferença do processo do tipo justaposição para o tipo aí da aglutinação é essa. Na justaposição, você vai ter duas palavras, geralmente separadas por um hífen, onde cada uma delas mantém seu radical. Agora, no processo de aglutinação, você tem duas palavras que geralmente não tem hífen, mas tem duas palavras ali juntas, e essas palavras sofrem alteração aí na estrutura do radical, tá? Então, esses são os dois tipos aí de composição que existe aí no processo de formação de palavras. Aí, para encerrar aqui, para fechar, além de todos os tipos de derivação e dos dois tipos de composição, a gente vai ter outros dois processos também de formação de palavras que são bem conhecidos, tá? E eles são bem importantes também. Então, vamos entender eles agora. Então, veja. O primeiro desses dois processos que eu mencionei é o neologismo. Então, o que vai ser esse neologismo? O neologismo é um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação. Então, quando surge alguma coisa nova e não tem uma palavra para aquilo, as pessoas vão criar um neologismo. O neologismo é uma palavra nova, uma palavra criada praticamente assim, do nada, tá? Mas que tem a ver com aquele contexto, para aquilo, né, que tem a ver com
aquela função que ela vai servir ali. Então, olha só, podemos citar como exemplo a palavra internetês, que se refere à língua da internet. Então, não tinha um nome para a língua da internet. Então, eles pegaram e inventaram internetês. É um neologismo, tá? Os neologismos, eles são geralmente usados muito na literatura. Às vezes, um autor inventa uma palavra ali que tem a ver com o contexto, alguma coisa, ou junta duas palavras para ter um tipo neologismo novo, mas com um significado diferente, tá? Então, neologismos são esse processo de formação de palavras onde são criados novos termos, né, para suprir aí algum buraco, uma lacuna na significação de algo que ainda não tem nome. Ok? Então, neologismo. É isso aí. Vamos ver o próximo, então. O último aí. E um outro processo de formação de palavras também que é bem conhecido e é bem importante também, na nossa língua tem muito dele, tá? No português tem muito dele, é o chamado hibridismo. Então, o que é o hibridismo? Né? Ele é um processo de formação de palavra em que esses termos eles são formados com elementos de idiomas diferentes. Então, quando você pega ali uma palavra de um idioma, uma palavra de outro idioma, e junta e forma uma palavra nova, tá? O hibridismo a gente vê muito quando uma palavra inglesa também, por exemplo, a palavra da língua inglesa, ela é meio que abrasileirada. Então, é um tipo de hibridismo, tá? Você tem vários exemplos de palavras em inglês que foram abrasileiradas aí, né? Passou a se escrever de um jeito dentro da língua portuguesa, ou às vezes a gente meio que pegou e associou com outra palavra, tá? Então, olha o exemplo aí, sociologia. Então, você tem sócio, que é uma palavra do latim, e logia, que é uma palavra do grego. Então, juntou as duas e formou a palavra sociologia, né? Teve esse hibridismo, é uma mistura de duas coisas ali, tá? De dois idiomas, ok? Então, o hibridismo é também um processo de formação de palavras e ele também é bastante conhecido e é bem importante na nossa língua, tá ok? Então, esses foram, né, os processos de formação de palavras mais importantes, né? Através desses aí, a gente tem a maioria das nossas palavras da língua portuguesa, tá? Através da derivação e da composição, principalmente, e também do hibridismo e do neologismo, ok? Sobre exercícios, vocês podem continuar a apostila de vocês. Se eu não me engano, eu passei na última aula até o exercício número 20. Deixa eu só conferir aqui se foi mesmo. Mas eu tenho quase certeza que foi até o exercício número 20. Não, aliás. Número 20 já é de formação de palavras. Eu acho que foi até o 19, quer ver? É aqui, ó. O 18 é do acordo ortográfico de acentuação. É isso mesmo, foi até o 18. Então, você já pode começar a fazer do 19. O 19 e o 20 são exercícios aí de processo de formação de palavras, que é a matéria que eu acabei de explicar agora. Deixa eu ver se o outro também é. 21 e 22 aqui. Só conferir aqui. Não. Podem fazer até o 20, né? Aí quem não fez os outros, eu acho que é do 13. Antes de eu passar esse exercício, eu tinha corrigido até o 13, que era aquele da rede social. É isso mesmo. Então, do 14 ao 20. Aí vocês podem fazer do 14 ao 20. Quando for na sexta agora, né? Que vai ser dia... Tô bem perdido aqui no calendário, pessoal. Deixa eu só conferir aqui. Sexta agora é dia 15. Aí a gente vai seguir com a próxima matéria da apostila. Depois aí do processo de formação de palavras, a gente vai ver as classes gramaticais, tá? Que eu acho que é a última matéria dessa primeira parte da apostila aí. As classes gramaticais. Então, na aula de sexta, a gente fica com as classes gramaticais. E no final, as classes gramaticais é bem tranquilo.
que é substantivo, verbo, adjetivo. São 10 classes gramaticais. Então a gente vai ver as classes gramaticais e mais no final aí a gente corrige esses exercícios, tá? Do 13 ao 20. Então quem não fez, façam para a gente poder corrigir eles. Vou trazer eles para a gente corrigir e tirar as dúvidas. Então, pessoal, é isso. Nossa aula fica por aqui. Na aula de quarta-feira, na aula de quarta agora, né, dia 13, eu vou trazer, como eu havia prometido, a questão do uso da vírgula, né, e dos períodos longos, períodos curtos. Então, umas regras de vírgula para a gente trabalhar aí na redação, tá? E na sexta a gente veio com essa matéria aí das classes de palavras, mais os exercícios. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem mandar lá para o meu e-mail, pode me mandar no WhatsApp, tá? As redações já chegaram mais duas, se eu não me engano, mais dois desenvolvimentos aqui para mim. Já estou começando a corrigir, tá? Quem não fez, faz aí para a gente poder passar para outro tema, né? Porque ainda tem a parte da conclusão, né? Então depois da conclusão eu já vou passar outro tema para vocês fazerem. Então é isso, nossa aula fica por aqui até a quarta-feira, que a quarta-feira já vai ser a aula online, tá? Lá pelo Zoom. Então até a próxima.